Duna é o livro mais influente do gênero de ficção científica, servindo de influência para inúmeras obras, inclusive para Star Wars. No entanto, Duna não recebeu ainda o reconhecimento que ela merece, algo que o diretor Denis Villeneuve pretende mudar este ano, com a sua adaptação cinematográfica em 2 partes, que a primeira irá sair em outubro. Neste vídeo eu vou abordar mais ou menos o básico de Duna, mas também trazendo algumas informações e algumas referências dentro da obra. Vamos lá? E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós iremos falar sobre Duna, uma das mais importantes e influentes obras literárias da história. Essa obra, que influenciou praticamente todo o gênero de ficção científica, irá receber uma adaptação em 2 partes, cuja primeira parte vai sair agora em outubro de 2021. Essa obra será dirigida pelo diretor Denis Villeneuve, que já produziu obras como A Chegada e Blade Runner 2049. Então você já deve perceber que de ficção científica o cara entende. A ideia é fazer com Duna a mesma coisa que foi feita com O Senhor dos Anéis, com a trilogia do Peter Jackson. Trazer essa obra para o público mais jovem, afinal de contas Duna foi escrita nos anos 60, e popularizá-la entre as pessoas que não têm o costume de ler e que normalmente conhecem as obras literárias através do cinema. Nesse vídeo vamos fazer uma introdução a Duna, porém iremos trazer já algumas informações e algumas referências presentes na obra. É claro que dificilmente num vídeo de YouTube, ainda mais eu acredito que esse vídeo vai ter, sei lá, uns 15, 16, 20 minutos, é praticamente possível abordar todas as temáticas que Duna traz, porque Duna é uma obra com várias camadas, com referências desde religião até política, questões históricas, filosóficas, enfim, é uma obra bastante complexa e que não pode ser abordada em apenas um único vídeo. Então a gente vai trazer só algumas curiosidades, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir o seu like. Lembrando que esse tema de Duna foi um tema que vocês trouxeram aqui nos comentários. Então, que aqui no Telened é assim, vocês pedem e eu trago. Deixe seu joinha para fortalecer ainda mais o nosso canal e a gente poder trazer mais vídeos abordando grandes obras como Duna, beleza? Duna, do original Dune, foi escrito por Frank Herbert e lançado no dia 1º de agosto de 1965. É uma das obras mais influentes da literatura mundial e a obra mais influente da literatura de ficção científica. A importância desse livro é tão grande, mas tão grande, que sobre ela Arthur Clarke falou: "Não conheço nada que se compare a este livro, a não ser Senhor dos Anéis." Lembrando que Arthur Clarke, ele foi o autor do livro The Sentinel, que deu origem ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick. Uma curiosidade dessa comparação com O Senhor dos Anéis: o criador do Senhor dos Anéis, o J.R.R. Tolkien, ele chegou a ler Duna e ele não gostou. Ele disse inclusive que o livro era repugnante demais, porque o Tolkien, ele é bastante católico. Ele é um cara muito conservador e muito católico. E Duna tem uma visão não muito elogiosa do catolicismo. Inclusive Duna tem bastantes referências aos jesuítas, aos missionários jesuítas, porque a mãe e as tias do Frank Herbert eram jesuítas. Então foi a partir de suas experiências que o Frank Herbert criou as Bene Gesserit. Inclusive, se você perceber bem, a sonoridade de Gesserit é bastante parecida com a de Jesuit. Então, as experiências de vida do Frank Herbert, junto com a sua mãe e com suas tias, serviram de inspiração para a criação das Bene Gesserit. Lembrando que uma das características das Bene Gesserit é que elas utilizam a religião para manipular os Fremen. E daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre os Fremen, que é o povo que vive no planeta Duna. Mas guarde só um instantinho que daqui a pouco eu falo melhor sobre eles. Ainda nessa toada de comparar os dois livros, Duna não é tão famoso quanto O Senhor dos Anéis fora do meio literário. Isso se deve principalmente porque, enquanto que O Senhor dos Anéis teve uma trilogia consagrada, muito famosa e grandiosa no cinema,
Inclusive, o segundo filme da trilogia é o meu favorito de todos os tempos, As Duas Torres. E a trilogia Senhor dos Anéis é uma das minhas trilogias favoritas. Mas Duna não teve nenhuma grande obra audiovisual nesse sentido. Em 1984, o David Lynch fez uma adaptação de Duna. Uma adaptação que ficou muito mais famosa pela participação do Sting nela do que propriamente na sua qualidade técnica ou do seu roteiro. E em 2000 houve uma série lançada pelo John Harrison. Essa série teve 3 episódios e, apesar de ser um pouco melhor do que o filme do David Lynch, ainda assim não conseguiu conquistar o grande público. Consequentemente, sem ter grandes obras audiovisuais, a fama de Duna ficou mais restrita ao público literário. No final do ano passado, iria ser lançado um filme que acabou sendo adiado para esse ano, outubro de 2021, por conta do Coronga, né? Do Voldemort, daquele que não pode ser nomeado. Na verdade, são 2 filmes que serão dirigidos pelo Denis Villeneuve e que vai contar com um grande elenco composto por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista, Oscar Isaac e muitos outros grandes atores e atrizes. Na literatura, Duna teve 5 continuações. O Messias de Duna, lançado em 1969, Os Filhos de Duna, lançado em 1976, O Imperador Deus de Duna, 1981, Os Hereges de Duna, 1984 e As Herdeiras de Duna, 1985. Essas foram as obras que foram lançadas originalmente pelo Frank Herbert. Porém, o filho dele, Brian Herbert, lançou vários livros que acabaram expandindo ainda mais esse universo. Bom, mas sem mais delongas, vamos falar sobre a história de Duna. Duna conta uma história que acontece vários e vários anos no futuro, no período em que a Terra faz parte de um grande império galáctico. Império esse que coloniza vários outros planetas. Esse império é formado por várias famílias, que devem submissão à família real, à Casa Real. Dentro dessas famílias, 2 são as mais poderosas, a Casa Atreides e a Casa Harkonnen. Elas disputam o poder para definir quem vai comandar o planeta Arrakis, também conhecido como Duna, que é um grande planeta completamente desértico. Esse planeta é tão desértico, mas tão desértico, que a água é extremamente escassa, tanto que os habitantes do planeta eles usam roupas especiais que reaproveitam toda a água que é emitida pelo corpo, além de ter uns tubos que entram dentro do nariz que serve para transportar essa água toda para dentro do seu corpo. Então eles reaproveitam a água porque é um recurso extremamente escasso. Além disso, Duna é povoada por perigosos vermes gigantescos que cavam o solo e que reagem a todo tipo de vibração que é feito pela superfície. A Casa Imperial é conhecida como a Casa Imperial Corrino e as 2 famílias devem lealdade a ela. A Casa Imperial faz uma espécie de rodízio para definir qual é a família que vai cuidar do planeta Arrakis. Mas aí muita gente deve estar se perguntando, por que essas famílias brigam tanto para governar esse planeta Arrakis, que é um planeta deserto, um planeta que praticamente não tem água e que ainda por cima tem muitos vermes gigantes e perigosos, além de povos nativos, selvagens entre aspas, e hostis. Bem, isso acontece porque o planeta Duna é o único planeta no universo que possui uma substância conhecida como melange ou especiaria. É uma substância que exerce um fascínio e uma importância muito grande dentre os poderosos do universo de Duna, a Casa Imperial e das grandes casas, porque ela prolonga a vida das pessoas que consomem esta especiaria, além de melhorar suas capacidades mentais. Então, basicamente, a Casa Imperial faz uma espécie de rodízio entre as 2 casas para definir quem vai tomar conta do planeta Duna. Chega um determinado momento que o Imperador, o Shaddam IV, ele passa a ver a família Atreides como uma ameaça, principalmente por causa de seu líder, o Leto Atreides.
ele é uma figura bastante carismática, ele é uma figura bastante popular entre as pessoas, entre pessoas de outras casas, e o Shaddam, ele acredita que esse Leto Atreides, ele pode ser um terrível adversário político para ele. Então o que é que o Shaddam faz? Ele se junta com os Harkonnen e eles conspiram para derrubar a Casa Atreides, para destruir a Casa Atreides no momento em que vai haver a troca de comando do planeta Duna. O plano dá certo, ou quase isso. O Leto Atreides ele é assassinado, porém a sua esposa Jessica Atreides, que é uma Bene Gesserit, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ela, e o seu filho Poe Atreides, eles conseguem fugir para Duna e acabam se aliando com os nativos do planeta, os Fremen. Então, esse é o início da história de Duna, uma grande aventura que irá abordar questões políticas, ecológicas, econômicas, religiosas, mitológicas, místicas, psicológicas e etc. Bom, já dá pra gente ver nesse resuminho que eu fiz algumas coisas interessantes a respeito de Duna. Para começar, existe essa questão das famílias nobres e das casas. Essa questão das casas e das famílias, muita gente deve se lembrar de Game of Thrones. No entanto, essa questão das casas na verdade remete à Antiga Idade Média. Nesse período, a Europa era cheia de feudos, que eram pequenas propriedades comandadas pelo senhor feudal, e nesses feudos existiam várias famílias, e essas famílias elas tinham uma relação de vassalagem e suzerania com o senhor feudal. No caso, o senhor feudal era o suzerano, e os líderes dessas famílias e os integrantes dessas famílias eram os vassalos. Em Duna, a casa suzerana é a casa Corrino e as casas vassalas são as outras, com destaques a casa Atreides e a casa Harkonnen. A casa Atreides é uma casa que surgiu na Antiga Grécia. Na Antiga Grécia, antiga que eu digo atual. Eram pessoas que vieram da Grécia e eles se apresentam como os descendentes de Atreus. Atreus, para quem não sabe, foi o rei de Micenas. Ele foi o pai de Menelau e Agamenon. Menelau, que inclusive foi casado com a rainha Helena, e Helena que foi sequestrada pelo príncipe Paris de Troia. Então, basicamente, o pessoal da casa Atreides se apresenta como descendentes de pessoas que lutaram na Guerra de Troia. O seu símbolo é um gavião vermelho. E uma coisa interessante é que o símbolo da casa Atreides é um gavião vermelho em cima de um fundo preto e verde. Essas cores, o verde, o preto e o vermelho, são símbolos do panarabismo. E assim, isso é uma viagem minha, né? Não é uma coisa que tem muita comprovação, mas que talvez a casa Atreides justamente faça uma referência ao panarabismo. Seja talvez até um foreshadowing de como o Poe Atreides vai se tornar o grande Messias, né, o Mahdi do Budismo, que é uma religião que tem elementos do budismo e do Islã. Então, por ter elementos do Islã, pode fazer referência justamente ao panarabismo, que é o movimento dos países árabes que se reúnem em torno de uma cultura semelhante e de uma religião única, que é o Islã. Mas isso é uma viagem da minha cabeça, tá bom? Então, não sei se vocês acham que realmente tem alguma coisa a ver o símbolo da família Atreides com as cores do panarabismo. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Do outro lado, nós temos a família Harkonnen. A família Harkonnen, eles surgiram na Finlândia. O nome deles é uma modificação de um sobrenome que existe de verdade. Um sobrenome finlandês, Harkonnen, que tem duas tremas, uma trema no A e uma trema no O. O sobrenome Harkonnen, por outro lado, vem do nome Harka, do Suomi, do finlandês, que significa boi. Os símbolos da família Harkonnen são o grifo e o carneiro, ou muitas vezes um grifo com a cabeça de carneiro. Então você consegue ver que existe uma constância da família Harkonnen de animais com chifre. E uma curiosidade, o Frank Herbert, ele encontrou esse sobrenome Harkonnen numa lista telefônica. Ele gostou muito da sonoridade porque ele queria um sobrenome que fosse bruto, rústico, forte para os vilões. Então ele decidiu fazer sua adaptação e chamar o nome da família vilã, o nome da família do mal, de Harkonnen.
Ele inclusive acha esse sobrenome bastante soviético. Por fim, nós temos a família Corrino, que é a família mais importante dentro do contexto de Duna, já que é a família imperial. Não é a mais importante da obra, mas é a mais importante desse universo, por ser a família imperial. Ele tem esse sobrenome por causa da Batalha de Corrin. Foi uma batalha disputada entre, de um lado, os humanos, do outro, as máquinas. E os humanos venceram as máquinas nessa guerra, e os descendentes dos vencedores dessa batalha criaram a família Corrino. Aliás, é importante também lembrar que a Batalha de Corrin aconteceu no planeta Corrin, daí o nome da batalha. O símbolo deles é um leão dourado. Muita gente vai associar também com a família Lannister do Game of Thrones, por conta do símbolo deles também ser um leão dourado. Essa questão do leão dourado é um símbolo bastante comum na heráldica medieval. O leão é um símbolo de força, de poder, de imponência, e o dourado é uma cor que simboliza a realeza, a riqueza, o poder. Dentro da guerra dessas casas, nós temos a figura das Bene Gesserits. As Bene Gesserits são uma espécie de seita formada só por mulheres que planejam criar o ser humano perfeito. Elas querem criar o ser humano perfeito, que tem grande poder, que teria grandes habilidades e que seria responsável por comandar o universo. Elas são um grupo de grande influência política e religiosa, tanto no Império como nos planetas do Império, e elas costumam estar presentes em várias casas, inclusive nas casas mais nobres. Havia inclusive um plano das Bene Gesserits para casar um homem Harkonnen com a mulher Atreides. E a Jéssica, que é a mãe do Paul, ela fazia parte desse plano. Ela se casou com o Leto Atreides e ela deveria dar à luz uma menina, porque as Bene Gesserits têm esse poder. Elas conseguem mudar o sexo do bebê quando está dentro da barriga delas. Elas conseguem determinar o sexo. Mas a Jéssica não quis dar continuidade nesse plano, porque ela se apaixonou pelo Leto Atreides e ela decidiu dar a ele um menino, porque o Leto queria muito ser pai de um menino. Então as Bene Gesserits, elas têm várias habilidades especiais, inclusive essa de poder escolher o sexo do bebê. Bom, como eu já falei no início desse vídeo, as Bene Gesserits, elas têm muitas referências aos jesuítas, inclusive o próprio nome, né, Gesserit, Jesuit e tal. E uma das coisas mais características das Bene Gesserits é utilizar a religião como uma forma de controle de populações de vários planetas, entre os quais os Fremen. Então, assim como os jesuítas usavam a religião para dominar vários povos, as Bene Gesserits também utilizam a religião pelo mesmo fim. Mas existem algumas diferenças. Os jesuítas, eles costumam se aproximar culturalmente dos povos que eles querem dominar. Então eles aprendem a língua, eles aprendem as tradições, eles aprendem a culinária, a vestimenta e etc. E eles utilizam esses aspectos culturais para converter as pessoas para o cristianismo. Eles utilizam essa aproximação com os povos nativos para convertê-los para a religião deles. As Bene Gesserits, por outro lado, elas utilizam os aspectos culturais dos povos para exercer um domínio. Então, tem povos como os Fremen, que são um povo messiânico. As Bene Gesserits utilizam esse messianismo como uma maneira de dominar os Fremen, sem necessariamente acabar com a religião deles. Então, enquanto que a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles almejam dar fim às religiões locais para converter as pessoas para o cristianismo, as Bene Gesserits, elas não almejam dar fim nas religiões dos povos locais, mas querem utilizar essas religiões para obter poder, para conseguir controle sobre esses povos. Uma leitura que muita gente faz sobre Duna é que ela seria uma representação do Oriente Médio. Lembrando que nos anos 60 várias questões do Oriente Médio estavam em voga e o Duna seria uma representação, a visão de Frank Herbert sobre tudo isso. Consequentemente, a especiaria ou melange é uma figura, uma alegoria para o petróleo. Então, assim como na vida real o petróleo é extremamente importante para o transporte, para combustível, o melange ou a especiaria também é extremamente importante no universo de Duna para as viagens interdimensionais.
Então basicamente a especiaria ou melange seria uma maneira de simbolizar o petróleo. Por outro lado, uma leitura muito interessante é a seguinte: para as grandes famílias, para a casa imperial, para os grandes nobres de Duna, o melange ou a especiaria é o líquido mais importante, é o líquido mais precioso. Da mesma maneira que, como na vida real, o petróleo é visto como a commodity mais importante, porque faz combustível, não apenas combustível, mas através do petróleo é possível fazer plástico, é possível fazer vários produtos que são originados do petróleo. No entanto, dentro do planeta Arrakis, dentro do universo de Duna, para a população, o líquido mais importante não é a melange, e sim a água. Tanto que as pessoas costumam se reunir ao redor dos oásis, que são muito escassos. Quando a pessoa morre, inclusive, o corpo dela é desidratado e a água desse corpo ela é repassada para a tribo, para as pessoas. As pessoas elas consomem a água dos mortos, inclusive. E isso também é um intertexto com o que a gente tem na realidade. No Oriente Médio, na África saariana, em locais de muita seca, o líquido mais importante é a água, não é o petróleo. As pessoas buscam muito mais a água do que o petróleo. Então, apesar do petróleo ser mais importante para as pessoas poderosas, para as pessoas comuns, o mais importante é a água para hidratar o corpo, para viver, basicamente. E isso também acontece em Duna. Então, enquanto para as grandes famílias a melange é a coisa mais importante, para o povo que vive em Arrakis, o mais importante é a água. E aí a gente pode falar um pouco desse povo, que são os Fremen. Eles foram inspirados no povo Berbere, que é um povo nômade que vive no norte da África. Inclusive o nome Fremen vem justamente de Freemen, que significa homens livres. Uma das coisas mais interessantes de Duna é sua forte influência árabe. Tem muita influência da cultura árabe, como eu já me referi à família Atreides, tem bastante influência da cultura árabe também na construção dos Fremen. Os Fremen, eles têm uma religião chamada Buddhism, uma mistura de budismo com Islã, que possui um grande viés messiânico. Eles acreditam no Salvador, no Mahdi, que vai guiar o povo livre contra os opressores, contra os povos que oprimem os Fremen. Essa questão do messianismo é bastante presente nas religiões semitas, o judaísmo, o cristianismo e o Islã. Aqui mais especificamente a gente vai falar do Islã, mais precisamente da vertente sufista, que é uma vertente do Islã que é bastante mística. E um dos fundamentos do sufismo é a espera pelo Mahdi. O Mahdi, ele é uma figura messiânica, ele é uma figura divina que irá aparecer no mundo no dia do juízo final, justamente com Isa. O Isa nada mais é do que a visão islâmica de Jesus. Então, para os muçulmanos da vertente Sufi, haverá um dia do juízo final em que o Mahdi ele chegará no mundo, vai descer no mundo junto com Isa, que é Jesus, para julgar os pecados dos homens. Então foi basicamente dessa fonte que o Frank Herbert bebeu para criar a figura do Mahdi no livro Duna. Apesar de que em Duna a imagem do Mahdi é uma imagem muito mais política do que mística, porque ele vai ser o salvador do povo livre, dos Fremen, contra os opressores, as pessoas que oprimem o povo livre. E esse momento, quando o Mahdi vai chegar e vai libertar o povo Fremen da opressão, é conhecido como Jihad. É um termo bastante conhecido. Muita gente acha que Jihad é uma guerra santa. E de certa forma é, mas o termo Jihad ele significa na verdade esforço, luta, esforço, batalha, quando você se esforça para obter alguma coisa. Então a Guerra Santa ela entra nesse contexto do esforço, mas não é só isso. A Jihad é um termo muito mais amplo, porém em Duna ela tem justamente esse significado da Guerra Santa. Vai ser uma Guerra Santa onde a figura do Mahdi, do grande líder, ele vai se tornar uma figura mais iluminada espiritualmente. Vai ser uma busca por uma melhoria espiritual
do Mahdi, ao mesmo tempo que ele busca libertar o povo livre. Além dessas referências religiosas do sufismo e do panarabismo, das areias do deserto, do petróleo e etc., Duna também traz um grande conteúdo árabe e do Oriente Médio quando se refere a nomes. Eu já falei aqui do Mahdi, já falei aqui da Jihad, mas temos outros termos também. Inicialmente, quando Paul Atreides ele entra para os Fremen, ele muda de nome e passa a se chamar Muad'Dib. Muad'Dib é um termo que vem do árabe e que significa professor. A diferença é que em Duna o nome é Muad'Dib e do árabe o nome é Muad'Dib. E basicamente essa meio que é a função do Paul Atreides na trama, quando ele vira o Mahdi. Porque o Mahdi ele não é só uma figura que liberta, mas também é uma figura que professa, é um professor. Os Fremen eles chamam os vermes de areia de Shai Ulut, que significa coisa imortal em árabe. Por fim, os guarda-costas do Paul Atreides eles são conhecidos como Fedaykin. O nome Fedaykin vem do termo Fedain, que é uma força paramilitar criada por Saddam Hussein. Tanto os Fedaykin quanto os Fedain são pessoas que se sacrificam pelo seu comandante. No caso dos Fedaykin, pelo Paul Atreides. No caso dos Fedain, pelo Saddam Hussein. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a representação do futuro que Duna tem. Ao contrário da maioria das obras de ficção científica, que mostram um futuro todo cibernético, cheio de robôs, e inteligência artificial e supercomputadores, em Duna o futuro é mais analógico. Isso acontece porque dentro da história houve um evento chamado Butlerian Jihad. Nesse evento as máquinas se revoltam contra os humanos e aí acontece essa guerra, acontece esse embate entre os humanos e as máquinas. Ao contrário do que acontece em outras obras de ficção em que as máquinas derrotam os humanos, em Duna os humanos vencem. Mas isso faz com que os humanos passem a temer uma nova jihad. Consequentemente, computadores, ciborgues, androides, robôs, inteligência artificial, tudo isso é banido. E aí as pessoas passam a se focar mais no corpo. As pessoas passam a se focar mais em desenvolver o corpo e a mente, o corpo humano, o orgânico. E aí é por isso que nós temos figuras como as Bene Gesserits, que são super freiras, os super jesuítas no caso, são mulheres muito poderosas, tanto politicamente quanto em habilidades. E nós temos também os Mentats, que são figuras muito importantes das grandes casas, porque são eles que fazem os trabalhos dos computadores. Eles são criados desde criança a computar, a calcular várias informações de uma maneira muito rápida. Então os Mentats acabam sendo substitutos dos computadores nesse futuro analógico de Duna. E aí, você que já leu o livro de Duna, você está ansioso para ver a obra cinematográfica no final desse ano? Você acha que dessa vez vai sair uma coisa boa? E para quem não leu, você tem interesse em ler? Olha que daqui até outubro dá tempo de ler não só o Duna original, mas os outros livros da série toda. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal com o sininho ativado. Se inscreve, é de graça, e toda quarta-feira nós temos vídeos especiais sobre vários temas da cultura nerd. Além disso, eu estou planejando fazer mais e mais vídeos em outros dias da semana, falando mais de assuntos do momento. Então é isso, se inscreve no canal com o sininho ativado e valeu!